Você sabe o que é planejamento tributário? Você sabe para que serve o planejamento tributário? Pois bem, aqui quem vos fala é o professor Guilherme Pedroso, professor de Direito e Processo Tributário do CEISC, advogado tributarista, e venho neste vídeo te contar um pouquinho mais sobre o planejamento tributário. Quer saber mais? Fique ligado e siga nos acompanhando. Quando eu falo em planejamento tributário, eu falo nas possibilidades cujas quais você pode planejar, ou seja, entregar ao seu cliente caminhos pelos quais ele terá de percorrer com a ideia de pagar uma tributação justa, conforme, ou seja, em conformidade com a norma, buscando sempre a maximização de resultado e a redução do custo tributário. Tudo isso por quê? Para buscar um melhor relacionamento do cliente para com o fisco, mas também para proporcionar ao teu cliente um melhor retorno financeiro. Tudo isso você terá através do planejamento tributário. Mas, Guilherme, é possível realizar este planejamento? O fisco não fica de olho com quem realiza planejamento? Não seria o mesmo que chamar o fisco para dentro da minha empresa? A resposta é não. Por que não? Porque se você atua em conformidade com a norma, se você está ajustado com o que está disposto em nossa legislação, você não tem por que temer. E, aliás, já disse o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento que é lícito a realização do planejamento tributário, desde que realizado em conformidade com a lei, buscando a economia tributária. Sim, a economia tributária também é um dos motivos pelos quais nós poderemos justificar a realização do planejamento tributário. E, portanto, se trata sim de algo lícito, possível e cabível dentro de todas as empresas desse país, mas também para pessoas físicas, por exemplo, quando do pagamento do imposto de renda. Ou para profissionais liberais que não têm uma empresa e que realizam o pagamento dos tributos por sua pessoa física. Portanto, se você é médico, contador, advogado, para você que recolhe seus tributos ainda pela pessoa física, não existe óbice algum para que você faça planejamento tributário. O que eu preciso fazer para conhecer melhor como realizar o planejamento tributário? Para realizar o planejamento tributário com qualidade, você precisa entender de direito tributário. Não existe um livro, não existe um curso, não existe uma bola mágica que vai, como diria o Harry Potter, com uma varinha, bater em cima de um caderno e lhe entregar um planejamento tributário pronto. Para conhecer e realizar planejamento tributário, você precisa, antes de mais nada, conhecer o nosso sistema tributário. Conhecer como e de que forma a lei se implementa para cada caso. E, após dominar o direito, após dominar a legislação, aí você precisa ir para o passo 2, que é conhecer o negócio do seu cliente. Me lembro como se fosse hoje, quando iniciei a minha atividade, lá pelos idos de 2009, que já faz algum tempo. O meu primeiro cliente de planejamento tributário foi uma empresa de plástico, situada aqui no meu município. E eu nunca vou me esquecer que eu estava de terno e gravata, naquele tempo ainda eu usava terno e gravata, hoje já não uso mais tanto, ou pelo quase nada, certo? Eu fui nessa empresa com um sol escaldante de mais ou menos 40 graus e um calor dentro do pavilhão que certamente suportava mais de 50 graus. Não preciso dizer que eu saí daquele estabelecimento que eu literalmente torcia minha camisa, torcia minhas cuecas, porque o calor era inacreditável. Mas sim, um advogado tributarista ele precisa levantar da sua cadeira e conhecer a atividade do seu cliente para realizar o planejamento tributário. Por quê? Porque é conhecendo a atividade do seu cliente que você vai conhecer a sua atividade, como ela é realizada e de que forma você poderá implementar maximização de projetos, maximização de produções com a ideia de economizar o crédito tributário. Querem um exemplo? Vocês já repararam que os chocolates Sonho de Valsa e os chocolates Ouro Branco mudaram a sua embalagem?
Vocês repararam que esses bombons antes, eles eram de rosquear? Você fazia assim, ó, puxava e abria. E hoje eles estão como se fosse numa espécie de envelope. Vocês sabiam que nesta situação e nessa circunstância, a Kraft Foods, que é a detentora desses chocolates, realizou uma economia de 4% de IPI sobre essas embalagens? Tudo isso é o quê? É planejamento tributário. Ou seja, entrou um tributarista dentro lá da Kraft Foods e foi verificar o sistema de produção desses bombons. Olha, como é que vocês embalam? Nós embalamos com papelzinho torcido. Pois bem, vamos mudar esse papel. Vamos colocar um papel agora como se ele fosse um envelope. Por quê? Porque aí o bombom não vai ser mais bombom. Ele vai ser caracterizado como o quê? Ele vai ser caracterizado como wafer. Waffle, sei lá como vocês queiram chamar esse troço. E aí, a partir dessa mudança de embalagem, 4% de IPI foi a economia. Imagine quantos bombons nós temos no mercado. Imagine a economia dessa empresa, que reduziu de 4% para 0% a incidência de IPI sobre essas embalagens. Isso é nada mais, nada menos do que planejamento tributário. Agora, para realizar planejamento tributário, eu preciso do quê? Além de dominar a matéria, eu preciso ter precauções. Eu preciso ter um bom contador atuando do meu lado. Eu preciso ter outro parecerista tributarista que vai entregar parecer sobre a atividade que você quer mudar. Ou seja, você precisa se circundar de bons profissionais, amigos e parceiros, para que esse negócio seja legítimo, crível e, acima de tudo, defensável acaso o fisco venha entender que você realizou um mau negócio. Logo, realizar planejamento tributário é algo fantástico, é algo fascinante, mas que nós teremos que ter sempre muita parcimônia na realização desses atos. Por quê? Porque se esses atos forem mal realizados, eles poderão ensejar dívidas, ensejar processos, ensejar muitos problemas ao teu cliente. Portanto, entender do que você está fazendo é uma boa alternativa para que você faça e implemente um planejamento de sucesso. Além disso, o que tu precisa mais? Você precisa, acima de tudo, conhecer todos os meandros da atividade do teu cliente. E aí o jogo tem que ser reto, o papo precisa ser reto. Por quê? Porque se teu cliente ou o contador dele te esconder informações, você poderá estar navegando em uma areia movediça. E, portanto, você pode afundar logo ali na frente. Portanto, conhecer o seu cliente, pedir a verdade sempre a ele, é um outro caminho muito importante para que você tenha um planejamento de sucesso. Gostou desse vídeo? Curte aí, comenta aí e segue nos acompanhando neste canal. Grande beijo, grande abraço, até mais, tchau, fui!